Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de matemática novamente. Então hoje é o último dia para entregar aquele trabalho que eu falei lá na terça-feira. Quem não conseguiu fazer, hoje é o último dia para entregar. Então, corram aí e entreguem para o nosso e-mail, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar vocês que amanhã é a nossa festa junina online. Olha que maneiro! Nessa época de pandemia que a gente não está se vendo, pelo menos a gente vai conseguir se ver um pouquinho amanhã. Então estejam preparados. Quem puder colocar a sua roupinha, quem não puder também não precisa colocar. Se quiser fazer uma comida típica também de festa junina também é ótimo. Quem quiser chamar a família também para comemorar, para também estar nesse dia também, vai ser muito legal. Então prestem atenção no vídeo da tia Cris, que falam todas as regras que a gente precisa seguir para que seja um momento bacana para todos nós, tá? Eu também sei que vai ser muito legal. Então, antes da gente começar, eu gostaria que vocês fossem lá atrás do livro, lá na página 19, lá atrás, onde tem as atividades, tem um calendário que vocês podem destacar, tá? Então, peguem esse calendário aí para a gente começar. Nós vamos abrir o livro na página 156. Nós falamos na semana passada do relógio, nós estamos falando sobre o tempo e para falar melhor sobre o tempo, a gente vai falar sobre o calendário. Como é que a gente vai dividir esse tempo aí? Nós falamos sobre o horário, o tempo, o relógio, e agora a gente vai falar sobre o calendário. Antes da gente começar, eu queria só mostrar algumas coisinhas para vocês que a gente vai ver no decorrer da nossa aula, mas é bom sempre a gente iniciar para poder vocês entenderem quando eu estiver falando, tá? Então, aqui eu coloquei o meu calendário. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu vou falando com vocês, tá? Então, esse aqui é o mês, junho. Fiz um calendário desse mês agora, tá? Desculpa, eu fiz o calendário de junho, tá bom? Porque tem uma atividade no livro que fala do calendário de junho e eu quis colocar para ficar igual da atividade, tá bom? Aqui, o mês junho, o ano 2020, aqui são os dias da semana. Nós temos o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Nós temos 7 dias na semana. Nós temos uma semana, semana 1, começa aqui. Temos a semana 2, a semana 3, a semana 4 e aqui um pouquinho da 5. Então, no mês passado, nós tivemos 5 semanas. A nossa aula dessa semana, na terça-feira, foi aqui, ó, no dia 30, né? Aqui é o dia 1 do mês de julho e aqui é o dia 2. Nós estamos na quinta-feira, no dia 2, mas não é de junho, é de julho, tá? Então, cada partezinha dessa é uma semana. Então, esse mês de junho, nós tivemos 5 semanas, 7 dias, tá? Vamos lá. Medindo o tempo no calendário. Observe a cena abaixo. Na primeira semana, aqui ó, na primeira semana de janeiro, vou pagar as contas. Primeira semana, mas do outro mês, de janeiro. No começo de fevereiro, vou planejar a minha viagem de carnaval. Então, pegando o nosso calendário de 2021, a gente consegue perceber o que ela está falando. Então, aqui, ó, na primeira semana de janeiro, vou pagar minhas contas. No começo de fevereiro, vou planejar a minha viagem de carnaval. Em março, vou fazer minha matrícula na academia. Então, gente, o calendário faz com que a gente se organize também e planeje também.
Como é que vocês acham que são as nossas aulas? Ah, a tia vai chegar lá e vai falar qualquer coisa pra gente e a gente vai aprender. Não, não é assim. A gente planeja todo ano, vê o livro, vê o que a gente vai seguir com vocês, o que vai ser legal de fazer nesse tema. Antes de chegar nesse tema, a gente já estudou, a gente já leu, já pensamos em atividades para fazer junto com vocês. A gente pensou, tia Cris e eu, nós pensamos em várias atividades bacanas para fazer, mas infelizmente com a pandemia a gente não tá junto para fazer, tá? Então, é isso que é o planejamento, isso que é o calendário, ele te ajuda a planejar o que você quer lá na frente, a se organizar, a planejar. E você conhecendo melhor o calendário, você consegue dividir esse tempo, não é verdade? Ah, eu quero aprender a tocar violão, mas para tocar violão eu vou precisar de 3 meses para aprender. Aí você vai lá, ah, não, eu vou fazer minha matrícula em março. Quando chegar aqui em junho, eu já aprendi a tocar violão. Você faz um planejamento, você se organiza, verdade? Número 1, aí tem um calendário no livro. Número 1, qual mês está destacado na imagem do calendário? O mês está lá em cima, ó, da figurinha aí. Qual é o mês? É julho, tá? 2. O dia 22 desse mês está em qual dia da semana? Então, você vai olhar a figura que ela está olhando aí e vai encontrar o dia 22. O dia 22 está no domingo, tá? Ele tá na fileira do domingo, tá? 3. Quantos dias desse mês caem numa quinta-feira? Então, 4 dias. Na fileira da quinta-feira, olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Na fileira de quinta-feira, ó. 1, 2, 3, 4. 4 dias, tá? Quantos dias tem o mês destacado? 31, tá? Tá aqui, ó, no finalzinho, ó. 31 dias. O nosso mês de junho teve 30 dias. O mês de julho teremos 31 dias. Página 157. O nosso calendário não é o único. Olha que interessante. Existem calendários diferentes do que usamos atualmente. A maioria deles pode ser classificada como lunar, solar ou lunisolar. Os calendários lunares baseiam-se no movimento da Lua. Os solares baseiam-se no movimento do Sol. E os lunisolares no movimento de ambos. O nosso calendário chamado gregoriano é solar. Nele, o ano é organizado em meses, semanas e dias. Observe 2 calendários diferentes do nosso. Tem um calendário solar asteca e tem um calendário lunar islâmico do século XV, tá? Olha que interessante, gente, muito legal. Número 1, isso é só uma curiosidade, gente, coisas que a gente precisa também olhar também para o mundo lá fora. Quem tiver mais curiosidade pode procurar aí na internet, que vai achar um montão de coisas bacanas sobre esse calendário. Número 1. Quantos são os dias da semana do nosso calendário? Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias, tá? Escreva o nome de cada um deles em ordem. Então, lá, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Começamos sempre pelo domingo. Tem pessoas que falam assim, a semana começou, a semana segunda-feira começou. Não, não começa segunda, começa no domingo, tá bom? 2.
Termine de completar os itens abaixo, com a quantidade de horas correspondentes aos dias indicados. Então, prestem atenção. Nós falamos na terça-feira sobre o tempo, o relógio. E agora nós vamos trazer o que nós estudamos do relógio, do tempo do relógio, para o dia, o calendário. Como é que a gente vai colocar esse tempo em horas em dia? Quantas horas o nosso dia tem? No resumo, no final da aula de terça-feira, eu coloquei lá bem explicadinho, né? Madrugada, dia, tarde e noite. Madrugada nós dormimos, na manhã nós tomamos o café, nós acordamos, à tarde nós almoçamos, à noite nós jantamos, e aí vem a madrugada e aí vai, tá? Nós dividimos assim o dia pelo horário. E agora nós vamos trazer isso para o nosso dia. Como é que a gente vai fazer? Um dia nós temos 24 horas, tá? No dia nós temos 24 horas. 2 dias nós temos 24 mais 24, nós temos 48 horas. E se for 3 dias, nós vamos ter, olha a multiplicação aí, hein? 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. Com mais um, 7. Então, 3 dias, nós temos 72 horas. Se for 4 dias, vai ser 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Com mais um, 9. 96 horas. 4 dias, 96 horas. 5 dias. 5 dias. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. 120 horas. E se for com 6 dias? Vamos fazer aqui 6 dias. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. 13, 14. 144 horas, tá? Então, nós adicionamos 24 horas, a quantidade aí por dias, tá? Se um dia tem 24 horas, 2 dias, 48 horas, 3 dias, 72 horas, 4 dias, 96 horas, 5 dias, 120 horas, 6 dias, 144 horas, tá bom? Nossa página 158. Nós vamos completar aí, tá? Completar o quadro. Vamos lá? Ontem, hoje e amanhã. Dia 10, nós temos que completar em cima. Mas vamos olhar pelo do meio que tá aí, o hoje. Se hoje é sábado, dia 11, ontem foi sexta-feira, dia 10, ok? Então, para a gente completar aí, a gente precisa saber, tem a informação certinha. Então, na primeira fileira, onde está sábado, dia 11, é hoje. Ontem foi sexta-feira, aqui ó, ontem foi sexta-feira, dia 10. Amanhã será domingo, dia 12. Então, dia 10, 11, 12. Hoje, dia 11, sábado. Ontem, sexta, 10. Amanhã, domingo, dia 12. Aí, na segunda fileira. Ontem foi quarta-feira, dia 15.
Hoje está sendo quinta-feira, dia 16. Amanhã será sexta-feira, dia 17. Na terceira fileira, nós vamos pegar a informação que temos aí, ó, no último. Se amanhã é terça-feira e hoje é o que? Segunda. Então, se hoje é segunda, dia 27, tá? Na terceira e última fileira. Hoje, segunda-feira, dia 27. Ontem foi domingo, dia 26. E amanhã será terça-feira, dia 28, tá? Lembrando, galera, para seguir o combinado, façam, leiam, façam, depois volta para ver se tá certo, tá bom? Eu preciso seguir. Número 4. As pessoas a seguir fazem aniversário no mês de junho, por isso que eu coloquei o calendário aqui, tá? As pessoas que estão aí, as pessoas a seguir fazem aniversário no mês de junho. Leia o que elas estão dizendo. A Aline, olha o que a Aline diz aí. Eu faço aniversário no dia 8 de junho. Aí o Danilo, eu faço aniversário 8 dias depois da Aline. E a Bárbara diz aí, eu faço aniversário 3 dias antes da Aline. Consulte o calendário do ano em que estamos e escreva o nome do dia da semana que comemora o aniversário de a Aline, Danilo e a Bárbara. Vou colocar aqui no calendário só para vocês anotarem aí, tá? A Aline, ela faz aniversário no dia 8 de junho. Aqui, ó. Tá? A Aline. Então, o que tá pedindo aí? Escreva o nome do dia da semana em que se comemora o aniversário de Aline. A Aline fez aniversário no dia 8 de junho, segunda-feira. Anotem aí. 8 de junho, segunda-feira. Aí o Danilo, eu faço aniversário 8 dias depois da Aline. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o Danilo faz no dia 16 de junho, numa terça-feira. E a Bárbara? A Bárbara faz 3 dias antes da Aline. Então, 1, 2, 3. Então, ela faz no dia 5 de junho, numa sexta-feira, tá? Então, aqui é a Aline, aqui é o Danilo e aqui é a Bárbara, né? Ok? Então, 3 dias antes, 8 dias depois. E o aniversário da Aline. Anotem aí, tá? Número 5 da página 159. Destaque o calendário de 2021 da página 19 no material complementar, que é esse que eu pedi para vocês já deixarem aí destacado. Utilize-o para terminar de completar o esquema abaixo com a quantidade de dias do mês. Então, vocês vão usar para consultar para essa atividade também, tá? E deixar também um calendário aí para o ano que vem. Então, vocês vão pegar um lápis de cor azul e amarelo, tá bom? Eu prefiro que vocês, ao tentar fazer, façam a lápis e coloca o nome azul e amarelo e depois pinta, tá? Porque se errar, vocês têm a oportunidade de fazer direitinho, apagar e fazer de novo, tá bom? Vamos lá. Letra A. Pinte de azul os quadrinhos dos meses que formam o primeiro trimestre do ano.
trimestre, trimestre. O primeiro, quer dizer, forma o primeiro trimestre do ano. Então, é janeiro, fevereiro e março, tá? Primeiro trimestre do ano. Então, marquem aí. Pinta aí de azul, janeiro, fevereiro e março. Só um mês em cima, tá? Não pinta o número, é só um mês em cima. Pinte de amarelo os quadrinhos dos meses que formam o último bimestre do ano. O último bimestre são 2 meses. Então, é dezembro e novembro. 2 meses, os últimos, tá? Então, pintem de amarelo os meses novembro e dezembro. Contorne os quadrinhos dos meses que formam o segundo semestre. Quando a gente fala semestre, a gente divide o ano. Primeiro semestre, segundo semestre. Se nós temos 12 meses, a gente divide em 6, tá? Então, até junho é o primeiro semestre. De julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro é o segundo semestre. Então, você vai contornar os meses completo, tá? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo? Número 6. Observe o gráfico ao lado, os períodos de duração em meses de alguns cursos oferecidos por uma escola de artes. Vamos observar primeiro aí o gráfico. Eu fiz um desenho aqui, eu tentei, tá, gente? Vocês sabem, quem é meu aluno sabe que eu não sou muito boa em desenho, não, mas eu tento. Então, aqui é a quantidade de meses, tá? 1, 2, 3, 4. Isso aqui são a quantidade de meses e aqui são os cursos oferecidos. Desenho, pintura e caricatura. É o mesmo gráfico que está no livro de vocês, se vocês não estiverem vendo aqui direitinho que eu fiz, tá? Então, olha aqui, ó, o de desenho, ele alcança até o número 1. O de pintura, ele alcança o número 4, os 4 meses. Então, desenho 1 mês, pintura 4 meses, caricatura 2 meses, tá? Letra A. Se o curso de pintura, Se o curso de pintura iniciar no dia 5 de julho, não é isso? É julho? Isso, 5 de julho. Em que dia e mês ele vai terminar? Se ele vai começar dia 5 de julho, cadê o nosso calendário? Aqui, ó. Se ele vai começar dia 5 de julho, nosso calendário, aqui o de pintura são 4 meses, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai terminar quando, ó? Agosto, setembro, outubro e novembro. Então, ele vai terminar... Deixa eu botar aqui pertinho. Se ele vai começar dia 5 de julho, aqui, ó, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, termina dia 5 de novembro, tá? Letra B. Os cursos de desenho em quadrinhos e caricatura terão início no mesmo dia. Sabendo que o curso de caricatura deve terminar no dia 10 de janeiro, em que dia e mês o curso de desenho em quadrinhos deve terminar? Então, sabendo que o curso deve terminar de caricatura, deve terminar aqui, ó, de caricatura, deve terminar no dia 10 de janeiro, em que dia e mês o curso de desenho em quadrinhos deve terminar? Dia 10 de dezembro. Por que no dia 10 de dezembro? Porque ele termina antes. Olha aqui, ó. De desenho é 1 mês. O de caricatura são 2 meses. Então, se ele vai terminar no dia 10 de janeiro, esse daqui, no dia 10 do 1,
Esse daqui deve terminar o quê? Dia 10 de dezembro. Ok? Entenderam? Agora que vem a parte interessante aí, que eu achei interessantíssima aí no livro. Antigamente, medindo com o corpo. Antigamente, a única maneira que as pessoas tinham de realizar medições era por meio de comparações com parte do próprio corpo. Uma coisa bem interessante que eu descobri, assim, de medir com o corpo, é o que meu pé é do tamanho do meu antebraço. Olha que interessante, eu não sabia. E tem pessoas que medem a calça, a cintura, por aqui. Coloca dentro da calça o braço assim, o punho assim dentro. Preste atenção nisso, tenta fazer em casa. Peguem uma calça jeans de vocês e coloquem o braço assim com a calça fechada. Pergunta a mãe de vocês, elas devem saber. Bota dentro assim da calça e a cintura. Tem pessoas que nem experimentam a roupa, já chegam lá medindo assim, mas não é uma medida exata, né? Porque você está medindo com o corpo. Então, olha aí, com a mão, é o palmo. Aqui, ó, palmo. Com o pé, é o pé mesmo. E pelos passos, né? De brincadeira, na brincadeira que a gente faz às vezes, dá uns 10 passos. Aí você já está medindo uma distância ali entre um e o outro. É isso. Além do palmo, do pé e do passo, outras unidades de medidas de comprimento envolvendo partes do corpo também já foram realizadas em medições. Alguns exemplos são a jarda, a polegada e o cúbito, conforme a imagem abaixo. Olha aí a distância que faz assim, né? O cúbito é só o braço, o antebraço, e a polegada é assim. Que interessante, gente. Na página 161, número 1. Bernardo está medindo com seus pés a distância entre uma parede do seu quarto e a sua cama. Olha essa imagem aí. Olha como é que ele tá, um pezinho e depois ele coloca o outro, bem coladinho, né? Não chega a ser um passo. Um passo você dá um passo, né? Um exemplo, seus dois pés aqui. Aí você dá um passo. Ele não, ele tá botando um pé, depois o outro. Olha que interessante. Observando a imagem, estime em pés essa distância. Então, você olhando a imagem, tenta estimar. Isso é uma resposta pessoal, tá? Não tem uma resposta exata. Eu contei o número de passos. Conta você aí o número de passos que ele precisa dar até a cama dele. Depois que você responder, você volta aqui. Mas eu coloquei 8 passos, 8 pés. Né, que tá 2, além desses dois, né? Oito pés que ele colocou até chegar à cama dele. Número 2. Leonardo, Rafael e Miguel mediram o comprimento de uma piscina utilizando seus palmos e registraram as medidas obtidas em quadro. Olha esse quadro aí. Nós temos os nomes Leonardo, Rafael e Miguel, e nós temos a medida em palmos de cada um deles. O Leonardo com 25 palmos, o Rafael com 29 palmos e o Miguel com 26 palmos. O interessante observar é que o meu palmo, a minha mão, não é o mesmo tamanho da mão de vocês. Provavelmente deve ser porque eu sou baixinha. Mas quem é mais alto do que eu é diferente. Provavelmente, quem teve mais palmos aí, que é o Rafael, com 29 palmos, provavelmente a mão dele é pequenininha. Então, o palmo da mão dele é diferente. Um exemplo, o Leonardo pode ter a mão maior. Então, ele pode dar um palmo um pouco maior do que o Rafael. Por isso que dá essa diferença de palmos, entendeu? Por isso da importância por isso que a gente não deve medir as coisas com o palmo.
A gente precisa ter uma medida, muitas das vezes, muitas coisas, a gente precisa ter uma medida exata. Então, às vezes, o palmo não ajuda muito. Letra A. Quem registrou a maior medida? O Rafael, com 29 palmos. Letra B. Por que as medidas obtidas são diferentes? Ah, legal, olha, eu não sabia, eu não tinha visto, não tinha lembrado essa questão aqui. Então, porque o comprimento do palmo de cada um deles é diferente, tá? Minha mão é diferente da sua, enfim. Letra C. Qual deles possui o maior palmo? O Leonardo, tá? Porque a mão dele é maior, então ele conta menos palmos. Então dá para perceber que a mão dele é maior, tá bom? Nós agora vamos falar dos centímetros e dos milímetros, tá? Nós vamos falar sobre a medida agora com régua, com fita, como deve acontecer, assim, como se faz uma roupa com um tamanho certinho. Como que a gente pode saber a medida das coisas? Vamos saber como é que a gente pode fazer isso. Para resolver a diferença de resultados nas medições, foram criadas unidades de medida de comprimento padronizada. O centímetro, o C e o M, tá? É centímetro. É uma unidade padronizada de medida de comprimento. Observe o marceneiro na cena abaixo. Olha aí, ele está com uma régua na mão e está medindo alguma coisa com um lápis. Número 1. Na cena, o marceneiro está realizando medições na madeira. Qual é o instrumento de medida que ele está utilizando? A régua. 2. Escreva o nome de outro instrumento de medida que poderia ser utilizado pelo marceneiro. Pode ser a fita métrica, pode ser aquele metro articulado, que é aquele metro que abre e fecha, tá? É de madeira, ele vai abrindo, até a medida dele. E tem a trena também, que no momento eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Mas tem a trena, que é um negocinho assim desse tamanho, com uma fita dentro, aí você vai alongando ele. Pergunta pro papai que sabe. Número 3. Em sua opinião, é uma resposta pessoal, tá? Mas na sua opinião, seria adequado o marceneiro utilizar o palmo em vez de usar uma régua? Por quê? Gente, eu já disse na outra questão, né? Eu acho que não. Por quê? Porque ele precisa de medidas exatas. O palmo não é uma medida exata, né? Às vezes você pode medir assim, depois você chega a mede assim, e o seu palmo é diferente, talvez, do local. Às vezes você dá uma distância muito diferente. A régua não. A trena não. A fita não. Então, tem as medidas padronizadas, ele não vai ter erro, tá? Observe a régua abaixo, uma distância de 1 centímetro. Olha aí, a gente começa a ver a régua aqui, ó. Eu fiz uma régua, olha, gente, que linda. A gente começa a ver pelo zero, tá? Não é pelo número 1, é pelo zero. Do 0 até 1, nós temos 1 centímetro, tá? Do 0 a 1, 1 centímetro. Daqui do 1 ao 2, nós temos 2 centímetros, tá? Podemos observar que a distância também equivale a 1 centímetro entre os números 1 e 2, 2 e 3 e assim por diante. Página 163. Utilizando uma régua, meça o comprimento da escova abaixo. Vamos pegar então nossa régua e vamos colocar a partir do número 0 aqui, ó. A partir desse 0 aqui, lá no início da escova. Vamos medir aqui. No meu deu
14 centímetros, tá? Aí no livro eu medi e veio até aqui, ó. Até o 14, ó. Dá pra ver aqui o número 14, tá? Veio até aqui a escova. Não se esqueça de posicionar a régua, ó, viu? No 0, para realizar essa medição. O comprimento dessa escova é 14 centímetros, tá bom? Então, olha aí, preste atenção, é do 0, tá? Número 1, atividades. O quadro apresenta os comprimentos em centímetros dos pés de Janaína e Mônica, tá? Então, esse quadro aí embaixo apresenta os comprimentos em centímetros dos pés de Janaína e de Mônica. Então, a Janaína teve o pé em 13 centímetros e a Mônica teve em 15 centímetros. Letra A. Supondo que o passo de ambas, o espaço das duas, equivale aproximadamente 5 vezes a medida do pé. Calcule a medida aproximada dos passos de Janaína e Mônica em centímetros e complete esse quadro. Ou seja, 5 vezes. Então, é uma multiplicação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os 13 centímetros da Janaína e multiplicar por 5. Vamos fazer? 5 vezes 3, 15. Peraí. 15. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. 65. Então, a Janaína teve 65 passos, ok? Mônica. Vamos a Mônica. Pegamos os 15 centímetros de pé da Mônica, multiplicamos por 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. 75 passos, tá? Letra B. Se Janaína e Mônica medissem o comprimento de um mesmo quarteirão com seus passos, qual delas registraria a maior medida? A Mônica, né? Olha quantos passos ela tá dando aí. 75 passos. Janaína, 65. Página 164. Número 2. Estime em centímetros o comprimento de cada linha abaixo. Depois, utilize uma régua para determinar o verdadeiro comprimento. Gente, tanto a figura A quanto a figura B, nós vamos colocar a estimativa em cima e nós vamos botar o comprimento certinho embaixo. Então, quanto que você acha que mede a figura da letra A? E você vai colocar quanto você acha que mede essa letra B. Então, gente, só para explicar a vocês que tudo isso aqui é linha. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é uma linha. Esse daqui é outra linha. Essa daqui é outra. Essa é outra. E essa é outra. Tá? Então, tá falando da medida das linhas. Então, você vai pegar cada medida dessa daqui e vai somar para chegar ao número de centímetros. Tá bom? Então, coloquem aí quanto que vocês acham que mede mais ou menos. Um exemplo, eu acho que essa daqui, no meu livro, tá? Mede 40. Eu acho que aqui mede 20. Eu acho que aqui mede mais ou menos, aqui, 20 também. Não. Aqui mede 30. Aqui 10. Aqui eu acho que seja 30 também. Por que eu acho que seja 30? Porque essa aqui, ela vai vindo igual a essa daqui. Então, eu acho que elas duas têm a mesma medida, ó. 30 aqui e 30 aqui.
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou somar as medidas. Eu vou pegar o 40, eu vou botar com a caneta vermelha que eu acho que tá mais forte, tá? Então, vou pegar o 40 aqui, vou pegar o 20, o 30, essa linha aqui 10, vou pegar esse 30 aqui e vou somar. Aqui, ó, 0, 4 mais 2, 6, com mais 3, 9, com mais 1, 10, com mais 3, 13. Então, 130. Então, eu acho, na minha estimativa aqui que eu fiz, tá aí, estimativa e o comprimento. Então, na estimativa, eu acredito que essa primeira figura tenha 13 centímetros. E aí, eu vou fazer com a letra B. Depois que eu colocar a minha estimativa, quanto que eu acho mais ou menos, é que eu vou pegar a régua para medir. Então, gente, façam essa estimativa que é importante. Sabe por que é importante? Vou falar para vocês o porquê. Essa linha aqui, ela é o mesmo tamanho que essa daqui, ó. Ou seja, você na estimativa, você consegue perceber que o número dessa daqui é o mesmo número dessa. O tamanho dessa daqui é o mesmo tamanho dessa daqui. Então, a estimativa ela é importante para isso, que você faz rápido. Depois que você der a estimativa, você faz com a régua, tá? Então, eu já fiz a minha medição aqui e deu certinho, tá? Eu peguei a régua e coloquei assim, ó, do zero, e fiz a minha medição com o livro, tá? Então, eu peguei a minha régua, coloquei aqui do zero, aqui é uma linha. Eu medi as linhas. O meu cálculo deu. Essa linha aqui deu 50. Aqui, ó, deu 20. Essa linha aqui deu 20. Essa linha aqui deu 50. Essa linha aqui deu 60, porque ela é um pouquinho maior. Ela é um pouquinho maior que essa daqui, tá? No desenho anterior eu tinha colocado como igual, mas não é. Ela tem uma pontinha maior que eu não tinha percebido, tá? Mas ela tem uma pontinha maior aqui. E aqui o meu deu 10, quando eu medi, tá bom? E agora nós vamos somar essas medidas. Eu vou pegar o 50, vou pegar o 20, vou pegar esse 50 aqui, esse 10 e o 60. E vou somar. 5 mais 2, 7. Com mais 5, 12. Com mais 1, 13. Com mais 6, 19. Então, deu 19 centímetros. Então, o comprimento dessa figura da letra A é 19 centímetros, tá? Vamos para a segunda. Na minha medição, deu. E deu certinho, tá, gente? De acordo com o livro aqui, tá? Aqui, ó, essa linha aqui deu 50. Deixa eu botar aqui uma linha. Deu 50. Aqui também deu 50. Vamos pra ver, 50. Aqui deu 30. Aqui também deu 30. Aqui deu 10. 20, 10, 30, aqui deu 40, 10,
250. Então, eu coloquei em cada linha, eu medi cada linha com a minha régua. Essa aqui deu 50, 50, 50, 10, 40, 30, 30, 10, 20, 10, 30. Fechou? Agora nós vamos fazer a soma. Voltei. Olha isso como ficou enorme. Mas a gente também pode fazer de cabeça também, tá? Mas eu vou fazer desse processo mais lento para vocês entenderem qual é a medida que a gente vai tirar aqui, tá bom? Então, botei todas as medidas que eu tirei aqui, coloquei aqui para somar. Então, aqui tem o 0, 5 mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 3, 18, com mais 3, 21, com mais 3, 4, com mais 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, na letra B, nós temos 33 centímetros, tá? 33 centímetros. Número 3. Utilizando uma régua, trace em cada espaço abaixo uma linha. Gente, nesse exercício, a linha não precisa ser necessariamente reta, tá? Para vocês observarem no exercício anterior, nós medimos as linhas e deu certinho. Então, não precisa ser necessariamente uma reta, tá? Então, na letra A, você vai fazer de 15 centímetros. Ou seja, a minha régua é de 30. Então, eu tenho que fazer uma reta até aqui onde está o meu dedo. Até aqui no 15, tá? Então, a minha reta é essa daqui. Eu posso fazer ela reta, sim, uma linha, mas tem que medir 15 centímetros. Não precisa fazer a régua, tá, gente? É só uma linha. Não precisa fazer a régua, é só a linha. Mas a linha tem que ser esse tamanho, 15 centímetros, como tá pedindo a letra A. Na letra B, vocês serão obrigados a fazer um desenho que tenham linhas que o cálculo dela seja de 24 centímetros. Ou seja, eu posso fazer assim, ó. Ó, posso fazer assim. Posso fazer assim. Cada uma pode ser 4. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4 igual a 24. Eu fiz uma linha de 24 centímetros. Número 4. O caminho percorrido pela Joaninha, na malha abaixo, tem 20 centímetros de comprimento. Ou seja, nós temos 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, tá? Cada parte do quadradinho tem 1 centímetro. Então, olha aí o caminho que a Joaninha fez. Se você contar quantos traços tem aí, nós vamos contar 20 centímetros. Então, são 20 centímetros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegou a Joaninha aí. Então, no exercício abaixo, você vai fazer de uma forma diferente, tá?
Trace um caminho de 20 centímetros diferente do apresentado acima. Depois desenhe uma joaninha no final dele. Olha que legal. Então, eu vou traçar o meu aqui, vocês tracem um de vocês aí, junto comigo, tá? Mas um traço diferente. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegou, hein? Aí faz uma joaninha aqui. Vocês sabem que eu sou péssima para desenho, então não vou desenhar uma joaninha ali. Tá bom? Então, eu tracei aqui, ó, 20 centímetros até a chegada da joaninha. Eu fiz esse trajeto aqui e vocês façam o trajeto de vocês, tá? Número 5. Aos 2 anos de idade, Jennifer tinha 90 centímetros de altura. 90 centímetros de altura. Aos 2 anos de idade. Na semana passada, a mãe de Jennifer mediu novamente sua altura e notou que ela havia crescido 36 centímetros. Ou seja, ela ganhou mais, né? E fazer o quê? 90 mais 36. 6, 9, 10, 11, 12, 126. Jennifer tinha 126 centímetros de altura na semana passada, tá? Letra A, ok. Letra B. Em relação à medida de Jennifer na semana passada, o irmão mais velho dela tem 41 centímetros a mais de altura. Qual é a altura do irmão mais velho de Jennifer? Então, se a Jennifer tinha 126 centímetros de altura a mais na semana passada, então eu vou somar com 41 centímetros a mais que o irmão teve de altura. Então, 126 mais 41. 7, 2, 4, 5, 6... 167 centímetros de altura o irmão mais velho teve a mais que a Jennifer, tá? A altura do irmão mais velho de Jennifer é 167 centímetros, ok? Página 166. Página 166, número 6. A professora de Matilde pediu aos alunos que medissem alguns objetos usando uma régua. Observe a medida do comprimento do apontador. Olha aí, olha quanto que esse apontador está medindo. Prestem atenção. Ele não tá entre esse e esse. Mas ele pega esse pontinho maiorzinho aqui, ó, tá? Que significa que é o meio deles dois, que é o meio deles. Vamos ver. Qual é a medida do comprimento do apontador? Observe que esse apontador mede entre 2 a 3 centímetros. Tá aí no desenho. Tá nesse meiozinho aqui, ó, tá? É um pontinho um pouquinho maior que os outros. O centímetro é dividido em 10 partes iguais, chamadas de milímetros. Assim, obtemos 1 centímetro é igual a 10 milímetros, ou seja, do 2 para o 3 nós temos 10 milímetros, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Do 2 ao 3, nós temos 10 milímetros, que forma 1 centímetro de espaço entre um e o outro. O comprimento desse apontador pode ser indicado da seguinte maneira: 25 milímetros
que ele vem até aqui, né? Se você contar daqui até aqui, vai dar 25 milímetros. Ou seja, 20 milímetros até aqui, ó, 20 mais 5. Ó, 20 mais 5, até chegar nesse meio aqui, tá? Tá maior aqui. Igual a 2 centímetros, ó, 2 centímetros, ó, o número 2, 2 centímetros e 5 milímetros. Portanto, o comprimento do apontador é 25 milímetros, ou 2 centímetros e 5 milímetros, tá? Completa aí. Escreva o comprimento dos objetos abaixo de acordo com a indicação da régua, tá? Observem essa régua aí. Está medindo o quê? Uma tesoura. O ponteiro, o início da tesoura, tá daqui, do 0, e ela tá um pouco antes do 12, deixa eu ver. Então, ela tá até aqui, ó, 18, tá? Então, se eu contar o número de milímetros aqui, até esses dois pontinhos aqui do 12, eu vou ter 118 milímetros, tá? Ou 11 centímetros e 8 milímetros, tá? Então, aqui, ó, 11 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, é um pouco antes. Contem aí na régua que tá aí no desenho do livro de vocês, tá? E completem isso que eu tô falando. 118 milímetros ou 11 centímetros e 8 milímetros. O giz aí, o giz ele começa aqui no 0, tá? E vai até aqui, ó, onde eu marquei aqui, ó. 8 mais 3 aí, contando no livro de vocês, tá? 3 um pouquinho a mais entre o 8 e o 9. Então, eu tenho 83, olha o 8 aqui, ó, 83 milímetros ou 8 centímetros e 3 milímetros, ó, 8 centímetros e 3 milímetros, tá bom? Pegando a sua régua aí para a gente trabalhar esse número 7. Número 7. Observe as duas mesas abaixo e as linhas azul e amarela destacadas. Letra A. Sem utilizar os instrumentos de medida, compare o comprimento das linhas azuis e as linhas amarelas. Então, antes da gente usar a régua, a gente vai olhar a figura e vai tentar responder essas perguntas, tá? A linha azul da mesa à esquerda é do mesmo comprimento, menor ou maior do que a linha azul da mesa à direita? Sem medir. Prestem atenção e vejam a diferença. Se tem diferença, se é maior, se é maior, se é igual. O que vocês acham que é, tá? Então, aí a 2, amarela. A linha amarela da mesa da esquerda, da imagem, é de mesmo comprimento, menor ou maior do que a linha amarela da mesa à direita? Gente, eu medi com a régua e o comprimento é igual, tá? Tanto da mesa azul, da linha azul, quanto da linha amarela é igual, não tem diferença, tá bom? Então, é porque vocês estão vendo num ângulo diferente, tá? Mas as medidas são iguais. Se você já respondendo aí a letra B, utilizando a régua, meça o comprimento das linhas e registros no quadro abaixo. A régua, na linha azul, você colocar a partir do 0, lá na linha azul, dá 6 centímetros
E na outra mesa também, ó, 6 centímetros. Na amarela, 4 centímetros. E na outra também, 4 centímetros, tá? Igualzinho. Então, a linha azul foram 6 centímetros e a linha amarela foram 4 centímetros, colocando a régua lá, como a gente fez no exercício anterior, tá bom? Quito, você viu o trenzinho que eu ganhei? Me ajuda a montar? Mas será que vai dar certo? Essa coisa é tão grande e seu quarto não é dos mais organizados, né? Para de reclamar. É só tirar tudo daqui pra medir. Me ajuda aqui, vai. Sempre sobra pro Quito. Tá, eu ajudo. Tcharam! Tcharam, nada! Agora precisamos descobrir a largura e o comprimento do seu quarto. Afinal, foi pra isso que tiramos toda aquela bagunça daqui. Aff, como reclama. Vamos logo a essas medições. Mas pra isso é preciso conhecer as medidas de comprimento. Já tô preparado. Esta é a fita métrica de costura da minha mãe. Ela tem exatamente 1 metro. Você sabia que a palavra metro vem do grego metron, que significa aquele que mede? E que 1 metro é formado por 100 centímetros? Lógico que sei. E como toda medida de comprimento, o metro pode ser representado por um símbolo, que é esse aí, ó. Já para os centímetros, usa-se este outro símbolo. Aí sim! E já que você anda tão bom em medidas, me diga, se o metro é formado por centímetros, o que forma 1 centímetro? Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. E os milímetros são abreviados assim. E com isso, podemos concluir que 1 metro é igual a 100 centímetros e também igual a 1000 milímetros. Agora ficou fácil. Vamos medir então? Mas com uma fita métrica de 1 metro vai dar muito trabalho. Pera aí que eu vou procurar uma trena. Trena? Isso mesmo, trena. Um instrumento que também é utilizado para medir. Ah, não. Esse é um metro de cortar tecido, usado em lojas do ramo. Não. Esta régua tem só 30 centímetros. Não dá. Esse também não, Cadu. É um metro articulado, usado em obras. Só tem 2 metros. Seu quarto é maior que isso. Até que enfim! Com uma trena de 5 metros, vai dar para medir o comprimento, a largura e até a altura do seu quarto, se você quiser. Tem 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Ufa! Acho que já tá bom. A altura não precisamos saber, né? Não, né? O trem é baixo. Então vamos montar. Vamos! Agora já sabemos que dá para montar porque na caixa tá escrito que precisa de um espaço de 2 metros por 1 metro. Uhul! Adorei! Nem vou dormir hoje. Não vai mesmo? Cadê sua cama? Xiii! E agora? Já sei! Como você já conhece as medidas de comprimento, pode me ajudar a encontrar outro espaço para montar minha cama. E para não esquecer tudo que aprendemos hoje, treine com os jogos e atividades. Tchau! Até mais! E é isso, gente. A nossa aula termina por aqui. Semana que vem tem mais. E amanhã é o nosso Arraiá Junino. Estou super animada. Estou muito animada mesmo de poder estar vendo vocês. Eu ficava assim pensando, caramba, quanto tempo que eu não vejo o rostinho deles. Então, gente, façam todo o esforço possível para estar junto com a gente. Vai ser uma alegria enorme ter vocês por lá, tá bom? Estou animadíssima e eu espero que todos se divirtam juntos, tá? Eu sei que vocês vão estar muito ansiosos para falar, mas vamos tentar fazer esse momento um momento único para todos nós, tá bom? Sigam as instruções que a tia Cris
gravou aí para vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus.